Daí você pode ver que tem aqui o melhor acabamento, mostrando o sistema nervoso autônomo, mesentério, cólon ascendente, cólon transverso, intestino delgado, as regiões lá que eu tinha mencionado de amígdalas, laringe, faringe, aqui a região neurológica. Eu estou apenas passando por cima, te falando da evolução. Então nós tínhamos no Brasil um mapa preto e branco, rudimentar. Este mapa foi mandado colorir pelo meu pai, que é um dos pioneiros da iridologia no Brasil, é considerado aí professor de professores. Hoje existem muitos professores famosos igual o meu pai, que foram alunos dele, e ele mandou colorir aquele mapa, e daí nós temos uma atualização, redesenhamos o mapa já com essas atualizações aqui de tireoide, bronquíolos, adicionamos aquelas 34 zonas aqui, certo? Este eu deixei sem para ficar mais limpo, mais clean, para poder mostrar para você. Foi adicionado aí estas 34 zonas também neste mapa. E totalmente redesenhado, mostrando direitinho, com pequenas correções de digitações, etc. E hoje nós temos este mapa. E eu quero te mostrar hoje este mapa. Nós estamos aí já com 27 minutos, 7 minutos foi na introdução, temos com 20 minutos que nós começamos aqui falando aí sobre este histórico dos mapas. E não existe só estes mapas não, tá, pessoal? Você vai encontrar na internet alguns mais desatualizados, mapas que não são da área clínica, da área orgânica, certo? Que não é o mapa em si do corpo humano, mas dos órgãos e as emoções. Então, se você procurar na internet, deixa eu ver se eu acho para você aqui. Eu tenho em arquivo, mas acho que vou demorar mais ainda para achar em arquivo do que para achar na internet. Então, olha só, deixa eu achar ele aqui. Ó, aqui está ele, ó. Então, você tem também o mapa RAID. O mapa RAID, ele é um mapa... Abri aqui, só um momentinho. Já compartilhei com vocês. Então, ele é um mapa que ele mostra o órgão e as suas emoções. Então, abrir imagem de uma nova guia. Ok. Deixa eu jogar na tela para vocês aí. Olha só. Então, ele mostra aqui, ó, nós temos a região 1, certo? Pegando aqui a região mamária, é a região de carinho ou criação. E daí existe toda uma explicação sobre o que uma lacuna aqui pode significar, o que um sulco radial, o que anéis de tensão, o que uma psora pode significar. Nós temos aqui a região 2, que é a região de perdão. Nós temos aqui nessa região de baixo ventre, a região dos medos como um todo. Por exemplo, esses dias teve alguém perguntando num grupo de naturopatia, nós estamos em vários grupos médicos e de profissionais da área de saúde, alguns naturopatas, outros iridologistas, e teve alguém perguntando o que significaria aí câncer de ovário, câncer de ovário, câncer de útero, câncer de ovário, e esta é uma região que ela tem muito a ver com conservadorismo a respeito da sexualidade, puritanismo, pureza e etc. Então, pessoas que acabam tendo até um desequilíbrio de excessão, de santidade, de que o sexo é algo muito puro, muito isso, sabe? Levando a um extremo, não que eu não diga que não sei, mas levando a um extremo, e daí às vezes sofre um trauma, sofre um abuso, passa por uma situação ali e acaba tendo esta marca, algo que foi contra as suas crenças, contra aquilo que ela pensava, certo? Às vezes até uma atitude muito grosseira de marido, ou até mesmo às vezes da mulher a respeito também da parte urológica, né? Os testículos, o pênis, etc. Então acaba estes sinais aí sendo marcados, registrados aqui, e se nós fôssemos falar do mapa RAID, aí nós íamos ter que fazer uma outra aula completa. A aula de hoje nós queremos apresentar o mapa clínico, o mapa orgânico, que era o mapa que eu estava apresentando aqui para você. Então, olha só, deixa eu ajustar aqui o zoom, ok? Deixa eu ajustar aqui o zoom. E eu quero te explicar. Então, primeiro, nós entendemos e olhamos as regiões da íris como um relógio. Então, nós temos aqui 0 hora no relógio, vitalidade. E daí nós continuamos. 0 hora ou 12 horas, tá? 0 ou 12 horas. Aí nós temos 1 hora, 2 horas, 3 horas.
Deixa eu ver se tem alguma opção aqui para melhorar. Não, não é isso que eu quero. Vai ser assim mesmo. Então, olha só. 12 horas ou 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, você vai ler num primeiro momento nesse sentido horário, certo? Num primeiro momento, você vai ler nesse sentido horário. E daí você começa a criar marcadores ali naquela região. Você começa a criar marcadores. Então você já vai saber que às 0 horas fica o centro da vitalidade. Você vai saber que às 3 horas fica aqui. Ó, deixa eu dar um zoom melhor para você. Você vai ver aqui, ó, que às 3 horas você tem esôfago, cordas vocais, tireoide. Aí você também vai ver que lá embaixo, ó, exatamente às 6 horas nós temos as pernas. Então é assim que você se mapeia pelo relógio, certo? Quando nós temos um relógio, às vezes, deixa eu ver se o meu ele é assim. Ó, o meu nem tem números. A gente como criança aprende as horas desde criança, então a gente sabe que lá em cima é 0, só tem os marcadorzinhos. 0 aqui embaixo é 6, ali é 3, lá é 9. E daí entre 0 e 3 eu vou ter 1, 2, entre 3 e 6 eu vou ter 4, 5, entre 6 e 9 eu vou ter 7 e 8, entre 9 e 12 eu vou ter entre 9 e 12 eu vou ter 10 e 11, certo? Então assim também você começa a se guiar pelo mapa da íris. Você pega aquilo que é os pontos principais. 9, você vai ter aqui bronquíolos, você vai ter aqui mama, você vai ter aqui pleura, pulmão, né? Entre pleura e pulmão. E você daí vai chegar de novo lá em cima. Vamos diminuir o zoom um pouquinho aqui. Certo? Então você começa mapeando. Então mapeia aí. 0 horas vitalidade. 3 horas a parte de esôfago, traqueia, cordas vocais e mais ao centro tireoide. Lá embaixo é batata. Você vai olhar e vai lembrar que é lá embaixo a perna. E aqui na lateral, a lateral. E daí depois eu vou explicar um pouquinho mais. Aí você vai aprendendo. Opa, 10 horas é ombro. Aí você vai aprendendo um pouco mais. Você vai aprendendo que 11 horas é medula. Aí você aprende que 1 hora é quase que olho, a região frontotemporal ali cerebral, e quase que o olho um pouquinho abaixo da 1 hora. Aí você vai aprender que 2 horas você pega ali entre mandíbula, amígdalas e laringe. Aí você vai aprender que lá às 4 horas você está pegando a região mediana do dorso de coluna, certo? Aí você vai aprender que às 5 horas você tem o útero e a vagina. Então, lá mais internamente útero ou próstata e vagina. E no caso do homem seria pênis. Aí você vai aprender que às 7 horas nós temos aqui a região pélvica e quase ali região de ovário ou testículos e região de pâncreas, mais próxima do centro da íris. Aí às 8 horas você vai ter mão, braço e um pouquinho antes das 8 você vai ter fígado, mais próximo da íris você vai ter vesícula. E vamos continuar subindo aqui. E já chegamos de novo no ombro, certo? E olha só, mais uma vez, vamos ajustar o zoom aqui. Ok. Vamos voltar. Então, olha só. Primeiro você vai ter este relógio, ok? Mas mais simples até mesmo do que o relógio é você olhar para o seu corpo. Eu era jovem quando comecei a estudar iridologia. E eu nem tinha estudado toda a anatomia na época da escola, certo? Não tinha como estudar toda a anatomia na época da escola. A gente com 13, 14 anos de idade, estamos aí, eu acho que 7ª, 8ª série, né, se eu não me lembro. Eu não tinha estudado toda a anatomia, mas eu comecei a olhar e é isso que eu quero passar para você. Você pode entender o mapa da íris olhando para o teu corpo, certo? Então, olha só. Aqui na área de cima, na área superior, você tem cabeça, certo? Você tem cabeça, ok? Ó, cabeça você tem lá no topo o cérebro, aí virado para o centro a face, aí desce aqui, ó, a área de garganta, a área esofágica, vem para a área gástrica, chega lá embaixo no centro, aqui na área de baixo ventre, certo? E lá, ó, daí você vai ter a lateral, ó. Lá você vai ter a lateral. Então, olha só. Como que você olha o mapa da íris? Lá em cima, cérebro. A face, ela está virada
para a área nasal. Então a face ela está aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Ó. Então aqui em cima, cérebro fisiológico e cérebro psicológico. E aqui começa a face, ó. Então, em cima, no mapa da íris, lá na parte superior do teu olho, você tem cérebro. E daí você olha para a parte nasal, certo? Eu estou aqui representando o olho direito. Então, nós temos aqui olho direito. Olhar para a parte... eu vou olhar para o esquerdo. Então, você olha para o centro, tá? Cérebro, e daí você olha para o centro. Eu até acho que, como você está me vendo aí, talvez eu teria que virar para o outro lado. Mas não tem problema. Olha só, cérebro, e daí o rosto ele não está assim no mapa da íris, ok? Você não vai ver o rosto assim no mapa da íris. Não, você está vendo a cabeça, você não vai ver ela a frontal. Você vai ver o cérebro e a cabeça assim você vai ver, ó.